A sombria história das bruxas. Consideradas desde o início dos tempos como mulheres pagãs a serviço do diabo, as bruxas aparecem representadas de diversas formas ao longo do tempo. Mesmo que parte do folclore as descreva com simpatia, a verdadeira história das bruxas é, no entanto, obscura e geralmente mortal. Não está claro quando as primeiras bruxas apareceram na história, embora um dos registros mais remotos esteja no primeiro livro de Samuel, cerca de 9 séculos a.C. Lá é contada a história do rei Saul, que pediu ajuda à bruxa de Endor para invocar o espírito do falecido profeta Samuel e implorar por sua ajuda na batalha contra o exército filisteu. Outros versículos do Antigo Testamento condenam as bruxas e alertam sobre as artes de adivinhar, cantar ou o uso das bruxas para contatar os mortos. A histeria da bruxaria atingiu a Europa em meados do século XV, quando muitas mulheres acusadas de serem bruxas confessaram, muitas vezes sob tortura, uma variedade de comportamentos malignos. Entre 1500 e 1660, mais de 80 mil pessoas, geralmente mulheres solteiras, viúvas ou marginalizadas, foram queimadas na fogueira sob acusação de bruxaria. A publicação do livro Males Maleficarum, escrito por 2 respeitados dominicanos alemães em 1486, disseminou a histeria popular sobre as bruxas e estabeleceu um guia sobre como identificá-las, caçá-las e interrogá-las, enquadrando suas atividades dentro da heresia. Rapidamente, o livro se tornou uma autoridade para católicos e protestantes que viam as bruxas como uma ameaça ao poder da religião. À medida que a histeria diminuía na Europa, crescia no Novo Mundo, alimentada pelas guerras, pela varíola e pela ameaça constante das tribos nativas. Imersas em um clima de tensão que levou à busca permanente de bodes expiatórios, muitas mulheres foram perseguidas por não se ajustarem aos preceitos religiosos da época e foram acusadas e condenadas por bruxaria. Os julgamentos de bruxas mais conhecidos ocorreram em Salem, Massachusetts, em 1692, após 2 meninas começarem a sofrer convulsões, contorções corporais e gritos descontrolados. Quando os sintomas começaram a aparecer em outras mulheres, produziu-se uma histeria em massa, levando as jovens Sarah Good, Sarah Osborne e a escrava Tituba a serem acusadas de bruxaria. Em 10 de junho, os julgamentos das bruxas de Salem levaram ao enforcamento da primeira das 18 mulheres condenadas por bruxaria, de um total de aproximadamente 150 acusadas. A prática de bruxaria continua até hoje, e as bruxas modernas no mundo ocidental ainda lutam para se livrar do estereótipo histórico. A maioria pratica a Wicca, religião oficial nos Estados Unidos e Canadá, cujo lema é não prejudicar ninguém, comprometida com a natureza e a humanidade. Seus feitiços e encantamentos são frequentemente derivados do Livro das Sombras, uma coleção de tradições de bruxaria do século XX, comparável ao ato de orar em outras religiões. Infelizmente, a bruxaria moderna ainda enfrenta perseguição e morte. Vários homens e mulheres suspeitos de utilizar a bruxaria foram espancados ou mortos em Papua Nova Guiné desde 2010, incluindo uma jovem mãe que foi queimada viva.